aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, e aí, como vai? Tudo bem com você? Eu sou o Ale Lupe e tá no ar mais uma edição do AppCast. Essa é a edição número 136. E se você tá vendo esse podcast, você tá vendo aqui em cima, aqui, ó, a nova logomarca da App. Já em alguns episódios a gente tem mostrado, aí só para dar uma destacada aqui, a App de carinha nova. Aliás, por falar em carinha nova, vem aí o novo Festap também, mais uma edição do Festap, para você conhecer o Festap, se ainda não conhece, ou para saber quando e como vai rolar, é só acessar appbrasil.org.br, lá você conhece tudo sobre a App e também sobre o Festap 2023, dia 23 de setembro. Tá certo, Silvio? Eu falei direitinho? É isso? É isso, pessoal. Vai ser demais. Obrigada aí, já contextualizou um tanto de coisa. A PPT de cara nova tá bem legal. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é sempre nosso, Silvinha. Você é a nossa apresentadora master aqui. Adão Casares, e aí? Bom dia, Lupe. Bom dia, Silvia. Tudo bom? Tudo jóia. Bonito quadro aí em sua parede. Para quem está ouvindo, é um quadro com alguns animaizinhos coloridos. É peixe-gato. Peixe-gato? Eu fui expulso do meu escritório principal por quem manda na casa, né? Que ela vai mexer lá, então você sabe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Faz 34 anos que eu faço isso, então fazer o quê, né? Tá bom. Bora para mais um AppCast, então. Esse é o número 136 e faz tempo que a digitalização está acelerando a velocidade de tudo que fazemos. E no meio publicitário, as AdTechs têm esse papel de otimizar processos de digitalizar meios. Está faltando digitalizar este apresentador. Inclusive o de rádio e TV. É o caso, por exemplo, da Pineapple, a Pineapple Marketplace, de planejamento e compra de mídias de TV no Brasil. A AdTech automatiza a compra de espaços publicitários de alcance nacional nas emissoras de televisão do país, auxiliando o trabalho de profissionais de mídia. E para conversar sobre esse assunto, entender mais sobre esse universo de AdTechs, convidamos a Cristina Omura, que é publicitária, profissional de mídia, florista e sócia da Pineapple. Deixa eu ver se eu falei tudo direitinho aqui, Cris. Cris, falei tudo certo? Falou tudo certo. Bom dia, Adão, bom dia, Silvia. Obrigada pelo convite. Como vocês percebem, uma das minhas profissões está aqui no fundo. Talvez vocês não tenham tido nenhum episódio tão exótico florido de ambiente, que é uma floricultura. Mas muito bom, deveria ser assim, né? Verdade, que bacana. Obrigado, Cris, por participar com a gente aqui, viu? Silvinha, bora começar? Posso começar? Deve começar. Combinadíssimo. Cris, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de conversar com a gente, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Vai ser demais, vai ser uma grande conversa. Eu queria, na verdade, pedir para começar explicando, na verdade, o que faz uma AdTech, como funciona, qual é a lógica por trás da Pineapple, tudo que vocês fazem por trás disso, o que é vender espaço de TV. Conta um pouquinho para a gente, vamos colocar todo mundo em pé de igualdade aí, todos os ouvintes, para a gente conseguir começar esse papo. Perfeito. Acho que a principal coisa você acabou falando, né? É tão amplo o público da App que a gente tem desde estudantes ou aspirantes a estudantes até profissionais que estão há muito tempo no mercado. Vale dizer que eu sou profissional de mídia há mais de 20 e poucos anos, são 25 anos de profissional de mídia, que foi uma profissão que eu escolhi e quis, então eu sou muito feliz como profissional de mídia, que eu acho que esse é o primeiro grande segredo para você construir algo, é você ter paixão por aquilo que faz, e eu acho que essa paixão, ela vem sempre acompanhada de uma inquietação. Então, eu acho que ao longo da carreira, seja eu ou qualquer outro profissional de mídia, sempre ao longo do tempo vai vendo a qualquer tipo de atividade ou qualquer tipo de ativo que poderia ser transformado ou mudado. Então, acho que um pouco, não só as EdTechs, mas todas as empresas que envolvem tecnologia ou transformação, elas surgem basicamente de um problema ou surgem basicamente de incômodos que você tem ali na sua vivência do dia a dia. Então, basicamente,
a plataforma ela foi desenvolvida para facilitar a vida, e aí não é facilitar só a vida do profissional de mídia, mas facilitar a vida do ecossistema, que envolve as emissoras de TV, que envolve o veículo, né, que envolve também os profissionais de mídia e, obviamente, os anunciantes, porque o impacto é na cauda longa, né, não é só em um elemento, é no todo. E aí a tecnologia, como que ela entra? Ela entra, na verdade, para conectar tempos e movimentos e ser um pouquinho mais rápido e, de quebra, trazer um pouco de elementos que envolva também inteligência. Então, muito se fala sobre dados, sobre tecnologia a serviço de algo mais rápido, mais eficiente, mais sempre adjetivos incríveis que se usam sempre para falar de alguma novidade. Mas o ponto é, o mercado que a gente vive hoje, cada vez mais sobrecarregado, tudo é muito rápido e tudo precisa ser feito para logo. A gente tem um desafio muito grande de mostrar resultados com o que está disponível. O que eu quero dizer é que hoje em dia é um desafio muito grande para qualquer corporação você ter uma equipe mais enxuta, você às vezes passar por uma escassez de funcionário, até uma escassez de qualificação, e a plataforma ela consegue responder todos esses questionamentos, desde da otimização do tempo, desde a entrega mais rápida e mais eficiente, e também outra conexão muito, muito importante que a gente acabou perdendo ao longo do tempo por conta dessa escassez de tempo, né, de profissionais. É uma conexão entre veículos que têm algo para oferecer e profissionais de mídia que precisam comprar. Então, quando isso é feito de uma forma mais tradicional, né, no tete-a-tete, que deve continuar e tem que continuar, isso acaba fazendo com que haja uma priorização natural. E aí, muitas vezes, que é o caso de alguns meios, nesse caso eu estou falando especificamente da TV paga, ela exige mais atenção, ela exige mais empenho, ela tem um processo de planejamento de compra diferente de outros meios. Então, surgiu, né, de um gatilho aí, de uma oportunidade que a gente identificou no mercado de fazer com que o meio fosse mais agilizado no processo de compra, né? E foi assim que a gente começou a desenvolver a Pineapple há anos atrás. Adãozinho. Bom dia. Diga, o que você quer de mim? Eu quero que você pergunte. Não, que é isso. A Cris está indo tão bem, a Silvia está indo tão bem. Por que eu vou atrapalhar esse raciocínio? Essa é a ideia. Claro, eu vídeo ouvinte. Eu fiz mídia há quase uns 30 anos, como também. Não aguento mais isso. Ô, Cris, muito bom ter você aqui. Eu li a matéria sua no Janela Publicitária. Estava você e um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora, desculpa. Ali a gente entende de um lado comportamental também, do cluster que as pessoas podem fazer ao compor a mídia, tá? Eu poderia dizer, você sabe que meus cabelos brancos já indicam a idade, mas eu teria ali uma programática também, eu vou conseguir entregar desta forma esse patrocínio, ou ele se resume na compra de mídia mesmo, tá? E aí, só para complicar a tua vida, essa compra de mídia, ela é o avulso, mas caso eu queira trabalhar um patrocínio, tudo, eu também tenho chance de estar envolvendo ali? São boas perguntas. Eu vou te responder em duas partes, que eu acho que é muito importante. A primeira coisa, vou responder o final primeiro. Acho que é muito importante a gente, sempre quando tem uma nova tecnologia e etc., a gente lembrar sempre que ela não chega para ocupar o espaço e retirar quem estava. Eu acho isso muito importante, um recado muito importante para dar. Por que eu digo isso? Porque ela não está ali para substituir o vendedor. Então, por exemplo, tudo que se deve a patrocínios, conteúdos customizados, né, o brand content, projetos que envolvam criatividade e conteúdo, que estão fora dos 30 segundos, dos 15 segundos, o famoso X, ele continua em poder e exclusivamente na mão dos vendedores, né, das exibidoras de TV. Por quê? Porque o cerne da plataforma é justamente você distribuir o impacto de uma forma mais eficiente por comportamento. É claro que isso poderia envolver também o patrocínio, só que aí a gente não chegaria numa escala de rentabilidade que seria factível para o anunciante, e também a gente acha que como plataforma que não tem ali um envolvimento humano,
Ele é substituível para muita coisa, mas ele não substitui aí a venda e a criatividade das exibidoras de TV, que vai, com certeza, propor algo muito mais dentro do negócio do cliente do que uma plataforma que ela é mais passiva. Então, a gente vende hoje, dentro da plataforma, só os formatos que são avulsos, que é o X, que é o movimento que se cria mais em relação a awareness de marca e frequência. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente chega como mais um vendedor dentro desse business de TV. E aí, a outra pergunta é sobre o cluster. Acho importante também para o ouvinte que não está habituado. A gente ouve falar em cluster, em target, em público-alvo. No final das contas, as coisas são semelhantes. Eu não digo que são iguais, mas semelhantes. Mas o mais importante é o seguinte: por anos, e ainda continua valendo, a gente sempre falou sobre target, né? Target sociodemográfico, que é o famoso ambos ABC 18+, por exemplo. É uma pessoa como eu, mas esse público-alvo sociodemográfico, que é sim muito importante, vai continuar existindo, ele serve para te metrificar até uma parte. Mas ele não consegue transpor e te dizer qual é o comportamento que está por trás daquela pessoa. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou mulher, AB, 40+. Só isso não diz nada de mim, né? Diz a minha sociodemografia, meu gênero, mas ele não identifica quais são os meus desejos, o meu comportamento de navegação, que tipos de conteúdo que eu gosto de consumir. E através desse comportamento, né, mais psicográfico, eu consigo elencar e conectar possíveis segmentos de compra e possíveis comportamentos de compra, né? Então, vou falar alguns clusters comportamentais mais genéricos, tá? Que isso hoje é super comum de ver em todas as plataformas digitais, né? Você tem heavy buyers, são pessoas que de fato gostam de comprar, são impulsivas, são pessoas que estão ali pela compra, né? Toda hora tá chegando ali um pacotinho, seja de qual for o marketplace, tá chegando um pacotinho. Yes. O heavy buyer. Tem também aqueles que são loucos por reforma, tem também aqueles que gostam só de viajar, tem aqueles que gostam, na verdade, food travel, né? São os que gostam de viajar e comer bem. Não necessariamente são pessoas que viajam sempre, mas quando viajam, elas têm um comportamento de consumo que envolve ali todo o ecossistema da viagem, né? Que não é só a passagem aérea. E assim por diante, ou seja, consegue te dizer muito além, né? Muito mais do que simplesmente o teu gênero do qual você reconhece, a sua idade, a sua classe social. Então, hoje em dia, a internet fez com que o mercado aprendesse a trabalhar dessa forma, né? Eu estou falando de 15, 20 anos atrás, hoje já é mais factível para os meios ditos offline, né? Então, uma das coisas que, obviamente, a gente fez foi equiparar uma linguagem hoje mais, eu não digo moderna, mas uma linguagem que hoje é mais dentro de uma realidade de compra e venda do que antigamente, quando a gente só lidava com núcleos duros de dados. Calibrou, né? Não, calibra, né, Lupe? É verdade, verdade. Ô, Silvia, aqui chegam muitos pacotinhos, e a senhora, dona Raquel, que costuma puxar a orelha. Chegam muitos pacotinhos aí também. Eu confesso que eu não sou muito a pessoa da compra, mas eu fiquei com uma dúvida específica, Cris, em relação à sua fala. Fiquei imaginando como foi lá no início, toda vez resgatando também uma coisa que você trouxe no início em relação à tecnologia e esse papel, né, que vem de um início de inquietação e de um desejo de transformação por entender algo aí que poderia ser melhor resolvido, melhor trabalhado. Como foi lá no início um processo de educação desses veículos de mídia, de poder oferecer tudo isso automatizado, de oferecer uma plataforma que consiga, enfim, proporcionar esse ambiente de compra desse espaço de TV, assim, porque... E digo que eu sou uma estudante, estou quase me formando aí em publicidade, lembro lá no início, lá em 2020, professores explicando o quanto, né, o meio que mudou muito,
um meio que tinha comportamentos muito tradicionais e que foi entendendo uma nova dinâmica. Eu imagino que deve ter sido desafiador esse processo de educar e oferecer a plataforma. Como foi, assim? Primeiro ponto é que eu acho que uma coisa que é natural do ser humano é justamente entender como que as mudanças estão sendo feitas e como que você pode ajudar e ser ajudado. Vale dizer que a gente vai lançar a plataforma oficialmente daqui a alguns meses e que a gente agora fez um pré-lançamento para apresentar, de fato, que é a plataforma, né? Então, essa primeira fase de apresentação, né, da plataforma foi feita para algumas agências, a princípio, e, obviamente, para todos os exibidores de TV paga. Então, a Pineapple começa com TV paga, né? E aí, obviamente, a ideia no futuro é a TV aberta e, por consequência, o streaming. Então, acho que o primeiro ponto é a gente identificar coisas que já existem, mas talvez não fossem tão envelopadas com nomes bonitos ou plataformas tecnológicas. Cara, tem um cara que... Tem vários caras, né? Mas tem pessoas muito conhecidas no mercado, que um deles, por exemplo, é o Chico Preto, todo mundo conhece. Ele faz isso há muito tempo com mídia exterior. Uhum. O que eu digo, a minha metáfora, é que ao invés de você ligar para 30 exibidores ao longo do país para perguntar quanto custa uma placa de outdoor, você vai ligar para um cara só, negociar com esse cara, e ele vai fazer todo o processo de distribuição, sabendo qual é a sua campanha, qual o seu KPI, qual é a sua marca, e distribuir nas localizações que ele, por conhecimento, já sabe que são os melhores. Então, eu estou fazendo essa comparação, porque seja para mídia out of home, ou seja ela para o digital, através das plataformas de programática, ou seja, agora, para a TV, seja ela o até o a ideia é a mesma. Hoje, para você, por exemplo, comprar TV aberta ou avulso, você tem, de fato, que negociar com vários grupos diferentes, receber a negociação. Isso se você, óbvio, não for um grande anunciante que já tem carta de negociação. Você tem que acionar cada um dos seus atendimentos para negociação. Você precisa inserir todos esses dados num programa, e aí varia de agência para agência. Depois você precisa simular esses dados, apresentar esses dados, ou seja, o processo ele é muito demorado comparado a outros meios. E a gente está falando de um meio, aí falando especificamente de TV paga, que é um meio que tem muita relevância, que tem uma qualificação que hoje ainda é insubstituível. Então, você, às vezes, por uma escala de prioridade, por falta de equipe, que é um dos problemas que a gente identificou quando a gente desenvolveu a plataforma, é justamente esse, estreitar esse tempo, fazer o que já é feito no mercado. Então, é muito sobre observação, oportunidade e conexão. Então, a gente olha hoje, um dos meios que mais se reinventou, que eu acho bárbaro, é o out of home. A Eletromídia está fazendo um trabalho impecável de digitalização, de usar mecanismos do digital, de tecnologia em prol do meio. É exatamente a mesma coisa em relação à Pineapple quando a gente fala de TV paga e, eventualmente, outras telas, né? A gente está fazendo com que esse tempo seja estreitado e para o exibidor, cara, ganha todo mundo, né? Ganha o profissional de mídia que tem ali uma economia de tempo e uma eficiência maior por trabalhar numa mesma linguagem pareada ao mercado, que é o impacto. Ganha também o anunciante que vai ter uma rentabilidade melhor com resultado melhor e mais agilidade para receber seus planos. E ganha também o mercado de exibidores, que vai ter a favor dele mais um vendedor. Então, eu costumo fazer, de novo, uma metáfora, vocês vão ver que eu sou muito metafórica. Eu falo um pacotinho das metáforas. Mas uma metáfora muito interessante é que a gente é o iFood dos exibidores de TV. Porque durante a pandemia, quem aqui não pediu um delivery? Todo mundo pediu. Só que aí eu tenho uma coisa para todo mundo refletir. Eu, por exemplo, moro aqui no centro. Né? Eu estou aqui, inclusive, no edifício Copan, que é uma obra de arte, né, no centro do Oscar Niemeyer. Moro aqui, minha loja fica aqui. Então, a minha vida há 20 anos é aqui no centro.
Mas, através do delivery, eu descobri restaurantes incríveis em outros bairros muito afastados do meu. E eu jamais descobriria esses restaurantes se caso o app de delivery não tivesse descoberto o meu comportamento de consumo e me sugerido esse tipo de restaurante. O que eu quero dizer é que a Pineapple faz exatamente a mesma coisa. Talvez o profissional de mídia não esteja considerando aquele grupo de canais, aquele cluster, mas por um comportamento que a gente tem conectado ao target que ele direciona na plataforma, ele consegue ser ofertado com canais e possibilidades que ele talvez não tivesse. E para o exibidor e para a equipe de vendas continua a mesma coisa. Eu vou ser mais um vendedor. O salão do restaurante continua vendendo. Uhum. Você, na verdade, um garçom que está fora, ali esperando novas captações de gente que não está considerando aquele restaurante. Então, gosto dessa metáfora do app de delivery, porque é justamente isso. A gente não está para tomar o lugar de ninguém, mas a gente vira mais um garçom mais passivo, né? Que está ali para vender aquele menu para gente que não estava nem considerando aquele tipo de comida. Ô Adão, essa fala dela me fez lembrar quando você, lá no começo... Você tá aí, Adãozinho? Tá. Olha o que você vai falar, não é na época dos dinossauros, né? Não. Quando a gente falava lá na pandemia ainda, que esse podcast nasceu na pandemia, você falando das Dark Kitchens, lembra? Lembro. Pois é. Eu gosto muito disso, até porque, Cris, a gente vai ficando velho, o mercado vai empurrando a gente para fora, e não é uma reclamação, é uma constatação. Vai acontecer com todo mundo. E eu trabalho sozinho hoje, né? Então, nossa, a plataforma é o que facilita a minha vida, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. A minha relação, supostamente que eu fosse a Loop Casares Corporation, né? Não, a Cris é suave, então a gente está um pouco mais suave. Tem uns caras que vêm aqui que são mais duros, sabe, Cris? Então a gente fica mais sério, mas você é suave, né? E aí a Loop Corporation, a gente negociou com um canal de TV paga, a gente preserva a nossa relação comercial, o BV, tudo. A minha operação com você com todo respeito, eu não estou só definindo assim, ela é mecânica, né? Eu tenho preservo toda a minha negociação, sei lá, com os canais a cabo, de BV, de incentivo financeiro, com você não vai e vem, né? Você vê que ninguém é feliz. Eu encontrei o Chico Preto na padaria hoje cedo, né? Nós moramos no mesmo bairro, quer dizer, gosto muito do trabalho que eu faço com ele. Eu faço as redes sociais dele, né? E eu já encontrei com ele e tal. E a operação dele eu acho muito bacana, porque ele é um vendedor centrado, ele usa a Extreme Reach do Celso Vergeiro para distribuir os materiais, quer dizer, ele consegue ser uma operação gigante, digamos, sozinho, né? Então, só a pergunta em si, de verdade, né? Esquecendo um pouco do Chico e do Celso, quer dizer, a minha relação está preservada. Com você, eu não negocio esse tipo de atividade. Agora, eu negocio mídia com você? Na verdade, você não negocia mídia comigo. A sua relação, ela continua 100% preservada com o exibidor, que é muito importante. Por isso que eu repito, né? Você é repetitiva. Sempre quando a gente tem uma tecnologia, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque ela não é uma substituição, muitas vezes. Ela é uma soma. E, nesse caso, toda a sua negociação, sua carta de BV, ela se mantém igual com os grupos, com as exibidoras. Agora, é importante dizer, a Pineapple, ela funciona assim como qualquer plataforma de programática. Você vai comprar por CPM. CPM não se negocia. Sim. Você não vai ter uma negociação feita com um vendedor da Pineapple. Automaticamente, quando você coloca o seu setup, né, de investimento, de período, de objetivo, de cluster comportamental, automaticamente ele vai te colocar um CPM que é relativo àquela composição. Por isso que, basicamente, as plataformas, elas trabalham com matemática e estatística e também com probabilística, né? Então, não é um número do qual a gente imputa automaticamente. É claro que é uma grande maquinita de inteligência, que é esse o movimento pelo qual eu fui parar na Pineapple, eu e o Lê, para poder criar esse cálculo e essa lógica. Esse é o nosso core business, né? Fazer com que as pessoas tenham, para eventuais campanhas e tipos de cliente,
uma rentabilidade muito maior na distribuição de mídia quando a gente fala de X, de 15, 30. 45 já não digo muito, né? Porque não é tão mais rentável, porque a conversão nunca é muito férrea. Mas quando a gente fala de 15, 30, é sobre a rentabilidade voltada para esse tipo de formato. Mas a sua relação vai continuar a mesma com o exibidor. Então, por exemplo, Cris, eu quero comprar uma campanha, mas tem que ser no prime time. Cara, se você tem a necessidade que seja no prime time, você bate um telefone para o João que você vai comprar o prime time. Por isso que eu digo também que a plataforma e a Pineapple como business, ela não é para qualquer cliente e ela não é para qualquer anunciante. Precisa ter um objetivo muito dentro do movimento de construir awareness, de construir frequência, porque se você tem uma necessidade específica de construir a marca ou frequência através de outro movimento, você continua essa conexão de compra e venda no modelo tradicional e não há problema algum. Então, é exatamente como funciona uma plataforma digital hoje. Você continua comprando as suas diárias, as suas compras por reserva dentro dos players digitais, mas eventualmente quando você quer criar um blast, quando você quer criar um movimento um pouco mais forte, de ter um volume de impactos maior por um preço mais rentável, você vai para uma plataforma que distribui o seu vídeo ou o seu display ali, né, de forma programática e mais inteligente para todo o inventário. Então, é basicamente a mesma lógica. Silvinha. Cris, sabe o que eu queria saber? Eu adorei as metáforas, eu achei que explica muito bem. E eu fiquei pensando, o que você responde quando fala que a TV vai morrer, porque ninguém vê isso mais? Digo porque no meio acadêmico, às vezes, até observando aí minha trajetória acadêmica aí nos últimos 4 anos, deram muito espaço estão dando cada vez mais espaço dentro das faculdades para as conversas em relação à internet, a todo esse espaço publicitário nesse meio e, enfim, todas as mudanças que isso acarretou. E acho que falou-se, né, pensando aqui, refletindo, acho que eu escutei pouco sobre TV. Ao mesmo tempo, falando aqui de um relato pessoal, eu não sou muito a pessoa que vê TV, meu pai sempre foi muito a pessoa que vê TV, mas nos últimos tempos eu passei a consumir muitos conteúdos de TV via internet, assim, muito. Vou confessar aqui que eu tô viciada no GNT, eu vejo absolutamente todos os episódios via internet, não vejo via televisão, não vejo no horário, mas enfim, é mentira falar que a TV tá morrendo, então foi muito legal quando eu recebia, e vamos entrevistar a Cris, vamos entender melhor a Pineapple, ver esse tipo de negócio voltado aí para a TV, num primeiro momento na TV paga, como você explicou. O que você fala quando alguém afirma isso? Que a TV está morrendo? Então, eu acho que tem um relato meu pessoal também. Silvia é muito jovem, Adão acha que ele é super velho. Ele tá com essa agora, viu, Cris? Agora ele tá com essa crise aí. Não, sabe o que é, Cris? É o seguinte... Para não ficar uma confusão esse trabalho nosso aqui, eu falo que eu sou velho, que assim eles têm que me obedecer, tá? Tá. É uma estratégia. Vou fingir, então, que eu não perguntei para a gente continuar. Isso. Não contraria muito, não. Ao contrário, eu também sou uma pessoa bem experiente, porém, fisicamente, né, aquela coisa estereotipada, né, posso não aparentar. Mas, antigamente, Silvia, bem antigamente, tô rindo, mas eu tô nervoso, porque faz muito tempo mesmo. Antigamente, tinha um projeto muito bacana, mas, cara, muito bacana mesmo. Queria usar um pouquinho desse espaço para falar, porque não é só saudosismo. Tem um ponto importante, porque muita gente boa veio desse programa. Tinha um projeto muito legal do Jornal Estadão, que era o Prêmio Mídia Estadão. Tinha lá a premiação da galera que era profissional, mas tinha espaço para gente como eu, que era jovem profissional, que precisava de uma vitrine, que precisava de um espaço. Só que a vitrine é sempre muito direcionada à área criativa, né? Nunca muito à área de mídia e outras. Então, assim como, né, Cannes, obviamente, é o ápice da premiação, tá para a criação, o F para o planejamento e resultados, para a gente, nessa época, era muito importante ter uma visibilidade no Prêmio Estadão, e cada estudante ou cada jovem profissional podia escrever a sua monografia defendendo algum ponto de vista,
E vários premiados vocês conhecem. Quem foi premiado um ano antes de mim foi o Paulo William. Vejamos onde está. Eu fui vencedora no ano de 2000 e... Estou na dúvida se foi 2007 ou 2008. E estou contando essa história porque o meu ponto defendido era sobre o movimento que existia na época das pessoas dizerem que o rádio ia morrer. Tinha começado os streamings online de rádio. A Rádio Oi foi um negócio, assim, fenomenal que surgiu e a Rádio Oi virou um negócio maior até que a Oi operadora, né, naquela época. Sim. Meu contraponto aqui é dizer um pouco do que a Cristina de 2007 escreveu e que continua a mesma opinião da Cristina hoje de 2023. Eu acho que existe uma grande adaptação, muitas vezes uma fusão entre tecnologia e o meio. Acho que todos os meios fizeram isso. Eu acabei de citar o Out of Home, que também poderia ser um que, com a pandemia, o Out of Home vai morrer, e agora? Lei Cidade Limpa, a gente já passou por tanta coisa que poderia destruir o meio Out of Home, e ele se reinventou. É exatamente a mesma lógica para a rádio, para a mídia impressa, que também se adaptou para o digital, e a mesmíssima coisa para a TV, e aí eu continuo reforçando, seja ela qual. Porque quando a gente fala de TV, é muito amplo. É claro que quanto mais jovem a geração, ela tem consumido menos a tela tradicional, porque ela exige que você esteja naquele lugar, naquele horário. Mas o que difere a TV Globo da TV física para o Globoplay que você assiste em qualquer outro lugar? O conteúdo é o mesmo, a Silvia que está assistindo é a mesma. O Bonner é o mesmo. A forma é diferente. Então, acho que a gente está falando sobre adaptações e transformações que já ocorreram, né? Então, os streamings que vêm dos próprios exibidores de TV paga também fazem parte desse movimento. Então, muita gente tem o Star Plus e vê as coisas relacionadas a esporte, principalmente quando a gente está na época da NFL, através do app. E a gente está falando também só das indústrias de streaming 100%, como a Amazon e também a Netflix, mas a gente vê também um movimento muito grande dos próprios exibidores. Então, a própria Globo saiu aí, não só com o Globoplay há anos atrás, mas ela tem o Globo Impactos, que é a plataforma que bebe desta fonte, né? Que é a distribuição de impacto e os anúncios feitos de uma forma, de um modelo de compra diferente. Então, eu acho muito... Vou tomar cuidado para usar essa palavra porque é forte, né? Eu acho que é muito arrogante e prepotente de qualquer ser humano dizer que o outro vai morrer. Então, eu não tenho esse direito e acho que ninguém ainda tem o poder de designar quem vai morrer, quem vai viver, e seja isso para pessoas ou coisas. Então, acho que a TV está muito longe, ainda é um meio de penetração altíssima. A gente tem aí uma queda de penetração de TV aberta, quando a gente está falando dessas bolhas. Com certeza. O Brasil não é São Paulo capital, não é Rio de Janeiro capital. Então, acho que existe aí uma reflexão sobre ponderar que existem Brasis, existem gerações diferentes, existem adaptações correndo. Se tem um meio que eu acho que ninguém está sentado no quentinho esperando a vida passar, é esse. É verdade, é verdade. Ô, Cris, você falou da Rádio Oi. Nessa mesma época veio a MIT FM também, que era da Mitsubishi. E essa época eu estava lá, inclusive lá no Grupo Bandeirantes, com esse projeto. E a gente focou na Oi, e não nas rádios tradicionais, para fazer uma rádio. Falou, por que ao invés de concorrer, é mais um brigando no dial com programações idênticas e tal. E foi uma grande escola também, essa passagem da marca pelo meio dial, que sofre esse mesmo fantasma, vai morrer, né? E também tem se mexido aí. E a TV, como você disse, mais do que nunca. Tá? Adão Casares. Oi, diga o que você quer. Eu gostaria que você participasse um pouco mais feliz desse programa. Eu estou feliz. Você está quase um Avalone, você está quase um Pedro de Lara do Aí, Cris, como ele me deixa velho. Tá vendo, Cris, como ele me deixa velho? Eu fico
preocupada, porque eu sei quem são os dois e conheci mas seu pai te contou. Pegando, a Cris falou um negócio aí, que é verdade. Esse dia eu li uma frase do Sérgio Gordilho, que eu admiro muito, que é mais ou menos assim, né? Esse mercado que a gente vive, da publicidade, é constituído por milhares de profetas e poucos Moisés, né? Que lideram e abrem o oceano, né? E levam o povo na direção. Você quer ser um consultor ou um fazedor, né? Então, o mercado fala muito, fala demais. Você vê que gozado. Eu acho que a televisão não acaba, Silvia. Eu vou direto um pouco no que você falou. No sábado, eu estava na festa junina da família dela, que eu fui obrigado a ir, né? E estava lá a festa correndo e eu vi eu e mais 5 no telefone acompanhando Corinthians e Vasco, né? E no Premier, né? Porque o futebol virou um negócio de rico também, né? Só Premier, o ingresso é R$200, a geral do Maracanã acabou, destruíram o Pacaembu. Quer dizer, o futebol também virou coisa de rico, não é mais coisa de pobres como eu e você, Lupe, né? Então, eu acho que essa coisa de preconizar que vai acabar é muito maldade mesmo, né? Como disse a Cris, né? Como você pode dizer que alguém não vai funcionar ou não vai estar existindo? Acho que as coisas vão se reinventando, né? As pessoas, todo lugar tem vida inteligente. E no caso, Silvia, o digital é legal, tudo, mas ele funciona para a turma dos 16 aos 34 no Brasil, tá? O resto é televisão. E a internet só propaga porque ela puxa lá o link para você ver na televisão e você vem ver na internet, tá? E esse cara que tem 16 a 34, logo ele vai ter 35, 36, tá? E 2, o digital funciona em 5, 6 capitais no Brasil, tá? É que a gente está na bolha, tá? Então funciona, não tem banda. Tanto a Meta como o Instagram deixa você, vende planos que você pode ver tudo, mas você pode ver tudo que é postado. Ele não deixa você ver a comunicação, porque aí a banda explode, tá? O 5G ainda é uma farsa, não é? Vamos ver, espero que um dia chegue, né? Então, o digital está aí nessa bolha aqui, 16 a 34, mas você quer comunicar mesmo, tem que ir para a televisão. Vamos pegar uma marca como a Trivago, olha o esforço que ela faz no cabo, tá? Por que ela não faz esse esforço no digital? Ela só existe porque ela está lá, e ela deve linkar. Cris pode explicar melhor para nós essa situação. Ela deve linkar a hora que entra lá no intervalo do CSI ou de alguma coisa, com o digital e fazer a conta e ver quantas pessoas viram, tá? Então, acho que a televisão demora um bom tempo mesmo. Só vai mudando o modelo, entende? Só vai mudando o modelo. Não sei se... Isso não é uma pergunta, como diria a minha amiga Cris, é uma metáfora, uma analogia, uma comparação, uma visão, entende? Mas não tenha dúvida que absolutamente todas as marcas que investem alto, elas têm metrificação por trás e, obviamente, elas não investem no meio sem saber qual é o retorno que se dá. Então, aí o Adão citou a Trivago, mas você tem Ema Colchões, você tem uma série de grandes anúncios que usam o potencial da TV paga, que, como eu falei, é um meio extremamente qualificado, ele fica mais pontual aqui no sul-sudeste, onde a renda per capita é maior, até porque eu atendi durante anos, né, fui mídia da Sky, né, que aí fez a transição para a DirecTV também, DirecTV Go. Então, se tem alguma coisinha que eu entendo um pouquinho, é esse mercado também, e também ele, como o digital, ele é uma bolha, né? Ele está muito aqui, por isso que quando a gente fala sobre eventualmente chegar em públicos que eu preciso chegar nas entranhas do Brasil, ainda a gente está falando não só de TV aberta, mas a gente está falando de rádio também, rádio diário. Ainda existe mercado e muito para esse tipo de público. Eu acho que as pessoas, elas têm comportamento natural do ser humano também, uma visão mais limitada de olhar aquilo que interessa para ela no momento, mas quando a gente escala isso, né, para toda a população, o Brasil como todo consumidor, a gente vê que tem espaço para todo mundo, tanto de consumo quanto de venda. Ô, Cris, antes de eu passar para a Silvinha, eu queria uma curiosidade aqui, só para a gente quebrar um pouco aí. Quando é que a publicitária Cris também se tornou a florista, Cris? Então, vou ser bem breve. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas, assim, que planejou a aposentadoria, que não é uma coisa muito comum. Então, acho que para a Silvia pode ser interessante ela pensar no futuro. Na minha época, Silvia,
pessoas que não eram de faculdades A, B ou C não eram muito consideradas nas agências. Os departamentos de mídia eram microscópicos porque não tinha digital. E tinha muito ainda a política do quem indica. E não existia diversidade, não se fala nessas palavras diversidade. E eu, cara, tava semi-cagada, porque eu morava no extremo da periferia da Zona Leste, ou seja, longe, mulher, estudava na USP, e tinha uma cara, quando eu tinha 18, eu tinha uma cara de quem tinha 12. Então, realmente, não só não bati na trave, quanto eu passei por entrevistas humilhantes ao longo do meu começo de carreira. Então, assim, eu recebi, e eu contei, eu sou uma pessoa canceriana, não entendo nada de signo, mas sei que é rancorosa e tem memória, né, longa. Cuidado, Lupe, com as perguntas. 19 nãos. E aí, assim, do alto dos meus 20 anos, eu trabalhava em agências bem pequenas, que foram as agências que me deram oportunidade, e eu sou extremamente grata para elas. Cara, eu pensei, não vou dar certo nesse game, velho, porque ninguém me quer. A pergunta já é, cara, você é da SPM? Não sou, ferrou, não tô mais. E a outra pergunta é, cara, mas você vai conseguir chegar aqui? Você mora a 37 quilômetros. As agências ficavam 100% concentradas na Vila Olímpia e na Morumbi. E eu morando no extremo da Zona Oeste. Então foi muito perrengue. E aí eu falei, cara, não vou esperar acontecer, não. Vou fazer um plano B, C, D, F, G, H. Eu sempre fui uma pessoa muito planejativa. Então criei ali um planinho para mim aos 20 anos e falei, bom, se eu não der certo nisso, quero fazer isso, sempre com uma ótica daquilo que me faria feliz. Então isso é importante você saber ler aquilo que te faz feliz. Isso com 20 anos de idade, lá. Não tinha nem virado anos 2000. Mentira, tinha virado. Enfim. Deu certo. A minha primeira grande agência foi a Lowe Brasil, que depois virou Borger Lowe. Depois eu fui para a Giovanni FCB, que foi uma grande escola para mim. Entre Giovanni e FCB eu fiquei 10 anos. Trabalhei anos na FNASCA, na JWT. E sempre tive muito claro, e aí algumas pessoas que estão ouvindo aqui, que são do mercado, sabem disso, que desde muito jovem, quando eu tinha 25, 26, eu falava para algumas pessoas, quando eu tiver 35, o que não foi cumprido, quando eu tiver 35, eu vou me aposentar, o que você vai fazer? Na época eu dizia, vou estudar agronomia, vou abrir um hostel, eu tinha outros planos. E aí, obviamente, a aposentadoria não veio aos 35, porque você casa, você tem dívidas, contas para pagar, e não é tão simples assim. Fora que aquela Cristina de 20 anos, que achava que não ia virar, virou. Então, eu me tornei diretora-geral, head de mídia com 37, o que eu já acho jovem demais, porque hoje em dia está uma coisa muito, muito louca, né? Acho que é uma soma de pessoas muito incríveis, realmente fora da curva, com muita oportunidade de mercado. Mas, ao mesmo tempo, aí eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros. Cara, precisa ter casca, né? E eu acho que fui, sim, uma boa líder, uma boa gestora, uma boa diretora-geral, porém, essa oportunidade chegou para mim bem no momento que eu já estava para me aposentar. Então, quando eu estava ali para executar meu plano, veio a promoção, muito bem-vinda, e aí planejei para ficar na cadeira 1 ano, e aí veio a pandemia 2 meses depois, então a minha gestão foi basicamente na pandemia, então foi um desafio de gestão de pessoas e manter investimento, isso à frente da FCB, uma das maiores agências do Brasil. Outro desafio bem grande, né, idade e mulher. Eu lembro que eu fiz essa conta e das 50 grandes agências, nós éramos em apenas 6 mulheres na liderança dos departamentos de mídia, contra 44 homens. Né? Porque a mídia sempre teve muita mulher, mas nunca na liderança. A gente ainda passa por estigmas de que mulher é gastadeira, que mulher não sabe fazer conta, que mulher não sabe negociar. Então, acho que nesse sentido eu deixei um bom legado, um bom recado para o meu time de 50 pessoas, que eles podem ser o que eles quiserem. Né? E aí eu sempre fico emocionada porque é uma menina que veio da periferia, que deu certo,
e conseguiu trazer outras pessoas de periferia, conseguiu trazer pessoas que não estão dentro do eixo tradicional. E aí, respondendo um pouco, enfim, a tua pergunta, Lê, eu fui muito feliz, apaixonada sempre pelo que eu fiz como profissional de mídia. Fui professora universitária durante 15 anos, fui professora do Grupo de Mídia de São Paulo e membro durante muitos anos, e pude também desenvolver mentorias para estudantes de baixa renda, né, que queriam ser publicitários e profissionais de mídia em agência. Consegui ser muito feliz, mas eu queria também ser feliz com outra profissão e provar para mim que eu teria capacidade de fazer outra coisa, e foi assim que fui estudar paisagismo, botânica e design floral, muito por conta de homenagear a minha mãe. Minha mãe, obviamente, né, falecida, por isso que eu estou emocionada, e consegui trazer um pouco do legado e dessa conexão afetiva, né, da colônia japonesa, do amor das flores e das plantas para minha profissão atual, só que não deixei a mídia. Isso prova um ponto que é uma das perguntas que eu mais recebo, que é, que saco, né, você tá bem feliz, né, porque você saiu. Pelo contrário, eu sou extremamente grata à profissão de mídia, porque ela me deu justamente tanta oportunidade, e uma delas, por exemplo, é estar aqui conversando. Isso não seria possível se eu não tivesse passado por esses 20 e poucos anos, e hoje eu sou muito feliz sendo Pineapple, né, sou sócia do Leandro Azevedo, que também é profissional de mídia, hoje ele é diretor comercial da Rádio Disney, e também como florista, né, então eu tenho aí uma vida dupla, que não é fácil, então também não dá para fantasiar e romantizar que dá para fazer tudo perfeito. Trabalho, assim, de sol a sol, como todo oriental, trabalho muito, trabalho de sol a sol, não é fácil, para dar o meu melhor, não só para que as pessoas aqui na floricultura recebam felicidade, mas também que as pessoas, os anunciantes, os exibidores, todo o ecossistema da Pineapple seja bem atendido e receba seus resultados. Então, a conexão com as flores surgiu em 2018 para 2019, durante a pandemia, pré-pandemia. Durante a pandemia, eu fiz o business plan da floricultura, saí do mercado, fiz um bom acordo e me aposentei. E aí, virei florista e Pineapple. Caramba! Muito bom! Caramba, hein, Silvinha? Lindo, Cris, que lindo. O meu desafio de vida é contar essa história sem chorar. Mas não deixe de chorar, porque isso prova a emoção e o amor que você tem no que você faz e na tua história, cara. Então, isso aí Mas, Silvinha... Silvia, desculpa. Não, por favor. Eu tinha perguntas, mas assim, o roteiro já foi, Cris, que é para fechar assim, não tem pergunta alguma. Que lindo, com muita vontade. Vou visitar a sua floricultura no Copan, que demais escutar isso tudo, que demais escutar a sua história. Eu gostei demais. Eu vou visitar mais para comprar os florais, para ver se eu me acalmo. Mas, Cris... Você sabe que de maçã eu entendo, eu chamo Adão, entende? Conheci a serpente, às vezes eu acho que eu moro com ela. Nós vamos fazer um abaixo-assinado, nós vamos mandar para a dona Casares. Brincadeira, assédio que ela está recebendo aqui nesse Steve Jobs usa a maçã, Newton caiu na cabeça dele a maçã, Guilherme Tell atirou. Então me conta da escolha desse nome aí para ficar. Por que esse nome de maçã? Pode de maçã, eu entendo, cuidado. Não é maçã, é abacaxi. Abacaxi. Lá. Eu sei, mas eu peguei o Apple ali, eu falei, de maçã. Não, e é muito engraçado porque não tem a ver com Steve Jobs, nem algo tão assim, que não foi essa a intenção, longe da gente. Mas a ideia era fazer uma brincadeira, ser bem humorado e ser mais quebra o gelo logo de início. Pineapple, né, para todo mundo, enfim, a gente está num programa mais amplo, é abacaxi em inglês, e a ideia era ser um representante de uma tropical, porque afinal de contas, por mais que a carcaça não apareça, eu sou brasileira,
O Leandro também é brasileiro, então a gente está falando sobre algo criado aqui, nesse país. A gente queria algo tropical, então por isso o abacaxi. E tem aí uma brincadeira de duplo sentido, que é a questão de tudo que aquilo que é difícil, que é processual, que demora, um abacaxi, é um problema, mas ao mesmo tempo a expressão, né, descascar um abacaxi, ela também vem de algo que é muito difícil no processo, mas o bom vem depois. Sim. Então tem a questão da casca, né, que é dura, tem aquela coisa meio espinhuda, coroa, mas o dentro é uma fruta deliciosa, tenra, doce, levemente azedinha no fundo. Então, é meio que o processo sendo, né, melhor agilizado para um resultado melhor. Então, essa é a analogia em relação ao nome da Pineapple. Eu e o Lupe, como somos preguiçosos, a gente resolveu isso de outra maneira. A gente corta só a cabeça do abacaxi, faz o buraco, coloca a vodka, põe um canudo e vamos embora. Cris Omura, muito obrigado. A Cris, publicitária e sócia da Pineapple, AdTech Marketplace de planejamento e compras de mídia de TV no Brasil. E também, qual é o nome da floricultura mesmo, Cris? Flor em SP, aqui no Copan, no centro de São Paulo. Bacana, bacana. Então, Cris, obrigado demais pela tua participação. Foi inspirador, acredite, viu? Eu sou da Zona Leste, eu sei como é que é, eu sei o que você está falando. Eu já morei. Então, mas eu sou da Zona Leste, José Bonifácio, quando eu estava construindo a Coab ainda. Então... Se eu te falar que eu moro mais longe. Não, imaginei. Guaianazes, por exemplo, um pouco mais. A mais, então. Não, daqui a pouco é Minas Gerais, pô. Mas é assim que tratam a gente, viu, Adão? Assim, depois do fim do mundo. Ô, Cris, obrigado pela tua participação, foi demais, viu? Silvinha, quer falar alguma coisa para a Cris? É isso, só agradecer. Cris, tinham perguntas finais e nenhuma delas importava tanto quanto escutar a sua história e te ver falar emocionada sobre como você chegou até aqui. Então, obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por dividir com a gente seus aprendizados, suas visões, suas metáforas. Obrigada mesmo, viu? Foi um prazer. Adãozinho. Não, obrigado. Eu acho que a Silvia frisou bem. A gente tinha outras perguntas, mas quando eu acabei escutando a trajetória da Cris, acabou. Ficou bom demais, está excelente. Belo programa, estou muito feliz, muito bom, obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite, para falar um pouco da Pineapple. A gente acabou quebrando aqui um pouquinho o protocolo, e isso é muito importante, porque quebrar o protocolo significa que existem pessoas humanas que conversam, que dialogam. Isso. Eu acho muito importante também o convite do AppCast saber que são seres humanos que constroem plataformas tecnológicas. Yes. Por mais que tenha conexões programáticas, codificações, né, e toda uma questão numérica, quem está por trás são sempre pessoas. Isso que é o mais importante. Então, a Pineapple é uma coisa que foi intimamente criada para resolver um problema de pessoas para pessoas. Só que a gente está usando como meio a tecnologia. Legal, muito bom. E para você que nos acompanha há 136 episódios, muito obrigado por estar com a gente. Está chegando agora, aproveita para maratonar os outros 135 e conhecer melhor aqui as pessoas que frequentam os nossos convidados que vêm até o AppCast contar suas histórias, dividir suas experiências e inspirar, como foi o caso da Cris Omura. Para saber também tudo o que acontece na app, appbrasil.org.br. Agradeço também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o AppCast. A gente se fala na próxima semana com mais um convidado e convidades. Quem será que vem? A gente descobre lá. Valeu, obrigado. Aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast, o podcast da App. AppCast.